Beleza, galera, bora para mais uma. Agora a gente está na página 14 aqui do slide da aula 4. Né? A gente não viu isso em aula, mas como está no mesmo slide da aula 4, vamos usar isso para já se adiantar para a aula, né? Melhor. Então, eu tenho um data frame que é formado por essas idades, e o que eu tenho que fazer, né, vocês podem pausar e ler o enunciado, ao invés da idade, eu quero ter a faixa etária aqui, se a pessoa é adulta, se a pessoa é jovem ou se a pessoa é um idoso, certo? Eu comecei copiando esse data frame para cá, né? Tem que tirar esse 3 daqui. Importei o pandas, não posso esquecer de importar o pandas, isso aqui é muito importante, né? Aqui, muito importante importar o pandas. E se eu quiser visualizar meu data frame, coloco um DF, dou um play, pronto, tá aqui ele. Todas as idades, 25, 40, 60, 75 e 30, certo? A função apply que ele pede para usar aqui, use a função apply, use a função apply, certo? A função apply, ela precisa de uma função, né? É uma função que precisa de uma função para rodar, certo? Como é que é a sintaxe dela? Só para a gente lembrar primeiro. Eu uso df.apply e dentro dela eu coloco a função, certo? Então, geralmente, quando a gente não está trabalhando com pandas, a gente usa a função dessa forma. A gente usa a função e dentro daqui a gente coloca o argumento, né? Na forma do pandas, é como se o nosso argumento fosse a coisa que chama a função. É meio esquisito, mas é assim que funciona, certo? É uma inversãozinha de pensamento, mas quem está muito acostumado a lidar com funções, talvez enfrente essa barreira inicial. Ok? Eu vou comentar essas duas linhas aqui e vou começar a construir a nossa função para a gente fazer essas substituições usando o apply. Maravilha? Então, eu vou definir uma função def não, vou chamar de faixa etária. Ok? E ela vai receber uma idade, certo? Dois pontos, enter. E como é que vai ser essa lógica? Vou fazer o seguinte: se a idade for maior ou igual a 60, eu quero que ele retorne a faixa como sendo idoso. Ok? O exercício ele não diz quem é jovem, quem é adulto e quem é idoso, então tenho liberdade total de fazer do jeito que eu bem entender. Né? Se não, se a idade for maior ou igual a 30, dois pontos, a faixa etária vai ser adulto. E, por último, se nada disso der certo, a faixa vai ser igual a jovem, certo? Então temos jovens até 30 anos, entre 30 e 60 nós temos adultos, e a partir de 60 nós temos idosos, certo? Depois a gente aplica essa função no nosso data frame. Faltou uma coisinha, né? Eu tenho que retornar o valor final. Então vou botar aqui o return idade. Ou melhor, return faixa. Né? Faixa foi onde eu botei a designação, certo? E aí eu posso aplicar a função. Vou botar aqui df.apply faixa etária, certo? Então, esse exercício ele é muito mais capcioso, muito mais cheio de detalhes do que ele aparenta. Por isso que é interessante a gente fazer. Se eu rodar dessa forma, ele vai dar erro. Bom, eu sei que na minha lógica aqui da idade eu não tenho erro, né? Ele está dando algum erro aqui no retorno, né? Um erro de valor aqui, ambíguo, série. Bom, que em linhas gerais que isso quer dizer? Vou voltar aqui vou colocar aqui um Scala Draw rapidão, né?
Então, a gente está chamando essa função faixa etária e entregando para ele algo que a gente chamou de idade, né? E essa idade, na real, ela não é cada número independente, né? A função não vai passar 25, depois 40, depois 60, depois 75, né? Fazendo isso aqui, eu eu imagino que primeiro eu recebo o valor de 25, aí eu retorno, aí depois eu recebo o valor de 40, e aí eu retorno, e aí depois eu recebo o valor de 60, e aí eu retorno, certo? Foi esse meu pensamento, mas não é assim que o Pandas trabalha. Ele vai soltar, ele vai colocar a idade como sendo um bloco com todos os números, né? Como sendo uma lista contendo todas as idades. Então, quando eu passar a idade aqui, ao invés dele fazer essa verificação número por número, ele vai pegar uma lista inteira e vai falar: essa lista é maior que 60? Cara, isso não faz sentido. Então, eu vou jogar um erro aí, porque comparar uma lista com um número realmente não faz sentido, certo? Então, a idade, ela na real é uma lista de idades, né? Uma lista de números. Vamos ajeitar isso aqui da seguinte forma: a gente já sabe como trabalhar com listas, né? A gente já viu na primeira parte do semestre. Então, como a gente tem a idade sendo uma lista, vamos dizer que para cada número em lista, ou melhor, em idade, né? Para cada númerozinho que tiver na idade, eu tenho que fazer todas as operações. Verificar se é maior que 60, verificar se é maior ou igual a 30, ou, né, do contrário, eu atribuo essa última faixa, e aí eu retorno, certo? Vamos ver o que vai dar nisso aqui. Faltou um ponto e vírgula aqui, não... certo. Eu estou fazendo agora para cada número dentro da idade, né? Então, ao invés de faixa, eu tenho que trocar para num. Para cada número... Não, perdão. Em vez de idade, aí sim, ao invés de idade, eu tenho que verificar para num. Num é um item, é um número dentro de idade, né? Então, para cada um desses elementos, para o primeiro elemento, eu tenho que ver se ele é maior que 60. O segundo elemento, eu tenho que ver se ele é maior que 60, e assim por diante, né? Agora sim, vai retornar uma coisa que ainda não está certa, certo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo essa operação para cada um desses números de idade, mas eu só estou retornando o último, né? Aqui, o meu data frame, ele está só com o valor do último. Eu faço para o primeiro, aí eu retorno a faixa. Mas quando eu faço para o segundo, eu estou sobrescrevendo o que eu já tinha, né? Eu tenho que dar um jeito de retornar todos esses valores, né, todas essas conversões ao mesmo tempo. Vou provar para vocês aqui que é o último, né? Ver que está dando adulto, eu vou substituir o último por 20 anos. Vou rodar aqui de novo e rodar aqui de novo, vejam que dá jovem. Vou substituir por 80 anos, rodo de novo, deu idoso. Vou retornar aqui para o 30, que era o padrão, né? Então, a cada iteração desse loop, ele está sobrescrevendo o último, e não é isso que eu quero. Bem, vocês lembram que quando eu chamei a função, eu forneci para ela uma lista. Exatamente, tudo bem, meio ponto para você. Então, o meu resultado ele também tem que ser uma lista, né? E felizmente, a gente já aprendeu a lidar com listas nesse tipo de contexto. Eu vou colocar uma lista aqui, vou criar uma nova lista chamada resultado, que vai ser uma lista vazia. Beleza? E toda vez que eu fizer esse for, depois do final dele, eu vou colocar resultado ponto append o que? Faixa. Ou seja, ele vai testar o número 25. Vai ver que o número 25 é jovem. E vai escrever jovem. Pro número 40. Aí depois vai testar para o número 40, adulto. Só que ele não vai substituir, né? Ele vai colocar no final da lista. Lembra que o append ele sempre coloca no final da lista, né? Se eu fizer isso aqui, o meu retorno ele não tem que ser a faixa, ele tem que ser o resultado. Beleza? Vamos testar aqui e ver se deu certo. Ó, consegui.
né? Eu tinha 25, 40, eu tinha jovem, adulto, idoso, idoso, adulto. Jovem, adulto, idoso, idoso e adulto. Beleza, maravilha, consegui fazer. Só para deixar lado a lado as coisas, só para deixar numa forma mais fácil de comparar assim diretamente, né? Eu vou atribuir esse data frame, essa série que a gente construiu ao DF. Vou criar uma nova coluna aqui no DF chamada. Eita, tem que fechar o colchete. Chamada faixa etária, né? Que vai ser igual a isso aqui. E aí eu vou botar o meu DF todo para rodar. Beleza, tem aqui o resultado: 25, jovem; 40, adulto; 60, idoso; 75, idoso; 30, adulto. Beleza, galera? Esse exercíciozinho é capcioso. Vê que a gente teve que fazer um tratamento muito mais complexo do que o problema aparentava, mas mesmo assim não foge do escopo daquilo que a gente já viu ao longo do semestre. É isso, valeu, espero que tenha servido para alguma coisa.